temos uma área infantil, e a área infantil trabalha, né, com crianças abaixo de 9 anos no momento da palavra. Até esse momento é importante a criança aprender a dizimar, aprender a louvar, aprender, né, a se apresentar diante da igreja. Mas na hora da palavra elas têm um estudo especial lá, onde as irmãs e os irmãos que fazem parte da área infantil trabalham as crianças em nome de Jesus. E criança também, né? Você sabe que a criança ainda não está bem doutrinada em termos de ficar quietinha no lugar. Então, nós que temos mais de 9 anos, vamos ficar quietinhos agora e vamos receber a palavra em nome de Jesus. Obrigado, varão. Eu quero que você abra a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. É um texto já conhecido da igreja. Estamos falando desse versículo há 44 pregações. O milagre da glória de Deus. Vamos ver juntos? Você que já achou. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos falar mais uma vez juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Versículo tão pequeno, mas que fala profundamente a verdade de toda a humanidade, né? Hoje eu não vou me preocupar muito com aquela introdução que eu dou, porque nós vamos falar do último degrau e a última mensagem dessa sequência que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos cortar toda aquela introdução que eu costumo dar. Vou falar rapidamente, né? Eu estarei sendo mais objetivo na aplicação desta matéria tão importante para a nossa vida diária, que é o amor. O último degrau é o degrau do amor. E manifestar a glória de Deus é função da igreja. Só existe uma instituição nesta terra que manifesta a glória de Deus. E essa instituição chama-se a Igreja do Senhor. E quem é a Igreja do Senhor, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Então somos nós que temos que manifestar a glória de Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus. O mundo espera que manifestemos a glória de Deus. Aleluia. O mundo olha para nós e espera ver a diferença. Ele olha para você e quer ver você como filho de Deus. Ele quer ver você manifestando a glória de Deus. Deus nos fala das verdades reveladas e também das verdades encobertas. Existem coisas que foram reveladas e coisas que ainda não foram reveladas, que estão encobertas. E lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vamos lá rapidinho, nós estamos com tempo hoje. Nós ganhamos alguns minutinhos. Ele diz assim, ó, Deuteronômio 29, 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E tem coisas que Deus não nos revelou. Tem coisa que está escondida da igreja, né? Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus revelou a Jacó, então isso é a revelação dada à igreja. Deus revelou a Jacó uma grande escada que liga o céu à terra. Isso também se encontra lá em Gênesis capítulo 28. Então está revelada, nos pertence. Você pode falar para o teu irmão: existe uma escada que liga o céu à terra. E Deus revelou essa escada a Jacó. Aleluia. Lá em Gênesis 28, 10 a 17. Nós já lemos esse texto. Estamos só passando batido. O próprio Jesus disse que ele é essa escada. Ele disse: eu sou o caminho. Então o caminho que liga o céu à terra, a terra ao céu, é o próprio Senhor. Então Jesus é a escada. Jesus é o caminho.
a verdade e a vida. Ele diz isso lá em João 14, versículo 6. E Deus também revelou ao apóstolo Pedro os degraus desta escada. A Pedro ele revelou 8 degraus. É uma escada de pouquíssimos degraus, mas que deve ser conhecida e vivenciada por todos os que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a palavra de Deus diz que nós precisamos permanecer nessa escada. Nós não podemos nos desviar do caminho. Se Deus falasse que o caminho fosse plano, direitinho, tranquilo, olha, você queria caminhar tranquilo. Mas o caminho de Deus é uma escada. Quem está indo em direção ao céu, levante a mão e glorifique a Deus. Eu estou indo, glória a Deus também. Aleluia. Então é um esforço. Por isso que a Bíblia diz que o céu é alcançado com esforço. Aleluia. Então nós temos que subir. Subir escada cansa, traz um desgaste. E o apóstolo Pedro, quando fala dessa escada, ele diz que todos os que creem deverão permanecer nessa escada. E quem coloca o homem, a mulher, o jovem nessa escada é o próprio Deus. Quando você levanta a sua mão para Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, a Bíblia descreve que Deus te tira das trevas e te coloca na luz. Deus te transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele te coloca no primeiro degrau dessa escada. Ele diferencia agora a tua vida dos demais. Por isso que o mundo espiritual sabe que você é de Deus, porque você está na escada de Deus. Amém, queridos? Você já iniciou a subida. E esses degraus que eu disse que são 8, o primeiro é o degrau da fé. Quando você crê em Jesus, Deus te coloca no primeiro degrau. Então, só sobe essa escada quem tem fé em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o batismo é lícito para todo aquele que crê. A pessoa não pode descer as águas sem crer em Jesus. Por isso que nós não batizamos criança, porque a criança ainda não tem fé. Mas no momento em que ela tem discernimento para entender quem é Jesus e qual é a situação dela, ela precisa de Jesus para ser salva, ela está pronta para ir para as águas. Amém, queridos? Amém. E Pedro nos manda vivermos nestes degraus com muita determinação e esforço. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 5 a 7, são só 3 versículos, ele diz assim: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência é esforço, é tomada de posição. O crente tem que ser, ó, o que Jesus falou para Josué? Esforça-te. Crente que não se esforça, meu irmão, está fora da palavra. Eu preciso ser esforçado na minha fé. Amém. Esforça-te. Tem bom ânimo. Crente desanimado, ele está fora da vontade de Deus. Então nós precisamos ter bom ânimo, temos que ser perseverantes, temos que tomar posições. E a palavra de Deus vem falando aqui, ó, toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. São os 8 degraus que Pedro diz que nós precisamos ligar cada degrau ao próximo. Pegar a fé e buscar a virtude. Pegar a virtude e buscar o conhecimento. Pegar o conhecimento, buscar o domínio próprio. Pegar o domínio próprio, buscar a perseverança. Pegar a perseverança e buscar o que é a piedade. Pegar a piedade e buscar a fraternidade.
Então aponta o seguinte, você está lá embaixo ainda, está no degrau da fé, e você não quer estudar a palavra de Deus, você não quer ter conhecimento de Deus. Como é que você vai alcançar os degraus de cima? Você precisa conhecer. Para quê? Para que ninguém derrube você da escada. Alguém aqui já levou o tombo da escada? Não sei, muitos já. Quando a igreja era lá embaixo, aquela escada ali, teve uma vez que eu parei o culto, porque o diácono estava assim do lado da escada, e aquela escada era perigosa, mesmo com corrimão, porque nós encerávamos a igreja. E ele estava assim, de olho fechado, adorando a Deus. E a posição dele era aqui de frente para a escada. A hora que alguém caísse, tinha que cair em cima dele. A posição do diabo é essa. Ele está de serviço. Ah não, estava aqui do lado. A irmã veio lá de cima. Eu parei o culto e falei, meu Deus do céu, diabo. Quem tinha que parar ela era você. Né? Teve outras irmãs que caíram, não na escada, mas no corredor. Era encerado. Quando vinha com o pé molhado lá de fora, então era um festival. Caíam. Mas o cair do homem, levantar de Deus, tudo bem. Mas não é dessa escada que nós estamos falando da escada que Deus nos colocou. A escada da fé. Não adianta o conhecimento sem fé. Não adianta o conhecimento sem fé. Não adianta você estudar a Bíblia se você não tem fé na Bíblia. Você não tem fé na palavra de Deus. Não podemos viver a virtude de Deus sem o conhecimento. O próprio Jesus diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando fala de poder, fala de virtude de Deus. Não podemos perseverar sem o domínio próprio. Não podemos viver piedosamente sem a fé verdadeira. Quantas pessoas fazem a obra da piedade aí fora, mas sem a fé verdadeira? Por isso que eu tenho falado com aqueles que estão com o propósito de fazer o sopão. É um trabalho de fé, é um trabalho evangelístico. Nós não vamos distribuir sopa, nós vamos distribuir Jesus. A sopa vai junto. A sopa vai junto. É isso que nós queremos fazer. Eu quero ver vidas libertas naquele lugar, eu quero ver transformação, eu quero ver coisas grandes acontecer. Nós não podemos praticar o amor sem vivermos a fraternidade. Como é que você vai dizer que você vive o amor de Deus se você não fala com o irmão? Se você odeia um irmão? Você não se dá com fulano e cicrano? A pessoa entra na igreja e olha as áreas. Aquela ali, aquela onda. Nossa, uma coisa vai embora. Aqui não tem lugar para mim. Meu Deus, não tem mesmo. Aqui é lugar de irmãos. Se nós não aprendermos a sermos irmãos, nós não vamos poder viver o degrau do amor. Amém, queridos? Amém. Já falamos de todos os degraus e estamos no último degrau, o 8º degrau. E este degrau é o amor. Este degrau nos leva a sermos comparados com o Senhor. Eu gostaria muito de ser comparado ao Senhor. O apóstolo Paulo foi. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Como eu sou de Jesus. Você precisa ter Jesus como modelo da tua vida. Eu vi hoje, tinha uma mulher hoje no Globo, falando, né? Que a referência dela é a Anitta e uma outra. Ela falou o nome da outra, eu não me lembro agora. Alguém viu essa reportagem? Não? Eu vi, estava lá. Minha referência é a Anitta. Anitta. Coitada dela. Isso. Quem é a referência nossa? Jesus.
No momento em que a gente coloca qualquer outra referência para a nossa vida, nós estamos fora da vontade de Deus. A nossa referência tem que ser Jesus. A Bíblia fala para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. E nessa escada só ficam aqueles que foram santificados e permanecem santos. Quando Deus te colocou nessa escada, Ele te santificou. Mas agora, nessa escada, temos que permanecer santos. A nossa permanência no caminho de Deus dependerá diretamente da nossa santificação. Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então nós temos que tomar posição. O que é santificação? Santificação é fugir do pecado. Santificação é buscar a presença de Deus. Santificação é viver no Espírito. É você deixar o Espírito Santo guiar a tua vida. Todo aquele que é guiado é filho de Deus. Amém, queridos? Amém. Todos os crentes em Jesus Cristo que estão presentes na escada deverão vivenciar a palavra do Senhor e fazer a sua vontade. Ser voluntarioso na obra de Deus e oferecer-se a Deus para ser um instrumento dele nesta terra. É isso que Deus quer. Ainda não chegou a hora de irmos para o céu. Deus ainda nos quer nesta terra. Você está entendendo? Você é papai, você é filho, você é esposa, você é marido. Nós precisamos fazer a obra de Deus aqui embaixo, porque ainda não chegou a hora de Deus nos levar. Vai chegar a hora que Deus vai levar a gente. Nessa hora não teremos mais o que fazer nesta terra. Mas enquanto essa hora não chegar, meu irmão, arregace a manga e vamos fazer a obra de Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos? E como é que eu faço a obra de Deus? É só na igreja? Meu irmão, você é a igreja. Você é a igreja. Você é templo do Espírito Santo. Onde você estiver, a glória de Deus está presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde os irmãos estavam vendo aqui, as crianças, falando de Paulo e Silas, onde eles estavam? Na cadeia. Se o nosso Deus quiser, Ele invade esse lugar. Se o nosso Deus quiser, Ele arrebenta as cadeias. Se o nosso Deus quiser, Ele salva todos os presos. Ele faz e acontece. Mas através de nós. Aleluia. Através da minha vida. Você pode apontar para você através da tua vida, meu irmão. Amém, Jesus. Aleluia. Deus não vai fazer nada se não for através da sua igreja. Amém, Jesus. Deus estabeleceu que através da igreja, o instrumento dele somos nós. Glória a Deus. Nós somos os embaixadores. Nós somos aqueles que estão com a responsabilidade de pregar a palavra. Ele não deu esse ministério a anjos. Ele não deu esse ministério à Rede Globo, à Bandeirantes, ao SBT. Lá só podem falar, vocês querem dinheiro, mas nós podemos falar, vocês querem Jesus. Nós podemos falar isso. Glória a Jesus. Nós temos que agir, nós temos que levar as boas novas da salvação. Quando decidimos viver uma vida em amor, ou melhor, o amor de Deus em Cristo, o inimigo de nossas almas se levanta para tentar nos parar. O objetivo dele é parar com esta ação. Que ação? A minha atitude de fazer com que Deus apareça na minha vida. O inimigo não quer ver a igreja vivenciando o grande amor de Cristo. Por isso Satanás prepara uma série de mentiras, de enganos, e tenta de todas as formas nos atingir, diminuindo com isso o nosso esforço para servir a Deus em amor. Você se recorda do ministério de Jesus? Jesus foi até o
foi traído, foi perseguido, foi humilhado, foi cuspido, né? Olha, fizeram de tudo com ele, mas ele foi até o fim. Amém, Jesus. Fala para o teu irmão, vai até o fim. Até o fim. Satanás não quer que você vá até o fim. Satanás não quer que você complete a carreira e guarde a fé. A fé verdadeira, a fé genuína. É por este motivo que ele tenta de todas as formas nos atingir. Deus é maravilhoso, amém, igreja? Você pode repetir comigo? Deus é maravilhoso. E por que Deus é maravilhoso, igreja? Porque na palavra de Deus tem informações que derrubam todas as artimanhas de Satanás. Todas. Deus é maravilhoso. Porque João nos deixou em sua primeira carta informações preciosas. Simplesmente porque Satanás estava se infiltrando na igreja com heresias destruidoras. Você está pensando que é hoje que você vê esses escândalos todos na igreja? Esses absurdos de corredor de sal grosso, de venda de objetos, leilões no momento do ofertório. Tudo isso já acontecia. João viveu esses dias. E por causa daquela vivência, Deus nos deixou escrito a primeira epístola de João. As informações são preciosas, simplesmente porque Satanás estava se infiltrando na igreja. Esta carta é conhecida como a carta das certezas. Você tem dúvidas? 1 João para você, você vai passar a ser um crente com certeza. Amém, querido? Você não pode ter dúvida, a dúvida é pecado. Quando o crente ele tem dúvidas, ele não está na vontade de Deus, porque nós somos da fé. Nós precisamos conhecer o caminho que Deus preparou para nós. O autor menciona 4 razões para escrever esta carta aos crentes. A primeira razão, vamos lá, em 1 João, está logo aí depois de 2 Pedro, né? O capítulo 1, versículo 4. Para aumentar o nosso gozo, a nossa alegria. Ele diz, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Fala para o teu irmão, você precisa ser um crente alegre. Alegra-te com a tua salvação, igreja. Nós somos o povo mais alegre, mais feliz desta terra. Aleluia! A palavra de Deus nos traz essa certeza. A segunda certeza é para que nos guardemos do pecado. Capítulo 2, versículo 1 dessa mesma epístola. Não vamos ficar agora só nessa epístola, tá, amados? Porque as respostas de Deus para nossas vidas estão nessa epístola. As dúvidas têm que acabar na nossa vida. Ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós não somos escravos do pecado. Mas se acontecer um acidente na tua vida, tu tem advogado. Você tem advogado. Você tem advogado. Fala para o teu irmão, você tem um advogado poderoso. É melhor do que o advogado do Lula. O advogado do Lula perde de 0, meu irmão. Não tem ninguém que ajuda ele. Mas o nosso não, meu irmão. O nosso é poderoso. Aleluia. Terceiro, para nos advertir a respeito dos falsos mestres. Meu irmão, nós está assim de falsos mestres. Capítulo 2, versículo 26. Ele diz assim, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então Deus escreveu 1 João para que nós não sejamos
enganados. Amém, queridos? Amém. E a quarta, para fortalecer a nossa fé e nos dar a garantia da vida eterna, capítulo 5, versículo de número 13, ele diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem tem a vida eterna glorifica o nome do Senhor. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós cremos no nome de Jesus, o Filho de Deus. Então nós temos a vida eterna. A eternidade está dentro de nós. Aquele vazio acabou. As incertezas acabaram. Você hoje é um homem cheio de certezas, uma mulher cheia de certezas. E qual é a nossa certeza? Que um dia eu vou morar no céu, eu vou morar com o meu Senhor, com o meu libertador, com o meu Salvador. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração, a certeza de que aquele que vive fez a promessa e ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia! Você pode estar vivenciando questões como estas. Em primeiro lugar, deixou de ter prazer em ser filho de Deus. Segundo, o pecado tem te assediado. Em terceiro, as heresias têm te atraído. Eu acho que eu vou naquela igreja. Deus está demorando muito para mim abençoar aqui. Naquela é vapt-vupt. Não é verdade? E a pessoa vai lá, o Deus de lá cura rápido, daqui cura lento. Que Deus é? Deus diferente. Para pensar, igreja. Lá eu passo num corredor, estou curado. Eu passo por uma porta, estou sarado. Eu dou uma oferta grande, Deus vai me dar uma empresa. É assim que são os testemunhos. E você fica atraído. Eu vou indo, eu estou quase indo. Mas o pastor falou para mim não ir, mas eu estou quase indo. Mas é assim. É uma luta interna tremenda, Deus. É uma luta interna tremenda. Isso é o que? Você está sendo atraído pelas heresias. Eu quero dizer para você que o teu coração tem duas portas. Uma são os ouvidos, para de ouvir bobagem. E a outra são os teus olhos, para de ver bobagens. Para de ver bobagens. Muda de canal. Tem canais sérios na televisão. Você tem net? Diga amém. Amém. Você tem gato net? Diga amém. Pode dizer, amor. Aleluia! Se você tem net, 188 é um canal sério. 188, pode botar lá. Você vai ver o evangelho puro. Igualzinho a nossa igreja. Prega igualzinho a nós. É de fora, mas prega igual. Canal 188, a net. Agora a net precisa ouvir isso, né? Eu estou fazendo propaganda, pelo menos me dá um mês de graça. Aleluia. Você tem se sentido abalado em sua fé? Meu irmão, a igreja, o diabo trabalha para abalar nossas crenças, os nossos valores. Ele faz de tudo para você ser abalada ou abalado. A resposta é simples, esta epístola é para você. 1 João. Amanhã começa a ler 1 João. Coloca no teu coração. Acabou de ler 1 João, lê de novo. Faz um propósito, 2 meses lendo 1 João. Sabe o que vai sair da tua boca? 1 João. 1 João. 1 João. Você vai falar 1 João. Você está cheio de 1 João. 1 João, 1 João, 1 João. Teve uma vez que eu li a epístola aos Romanos durante uns 3 a 4 meses direto. Eu só lia Romanos.
Eu falava, Senhor, me revela, me mostra, me mostra, me mostra. Romanos, lendo. Fala da justiça de Deus. E fui convidado para fazer pregações para uma rádio durante 5 minutos. Eu teria que gravar vários takes, né, daquele momento, 5 minutos. Eu estava cheio de Romanos, o cara abria a boca, era só Romanos. Eu só lia Romanos. Meu coração estava o quê? Ó, os olhos cheios de Romanos, e eu leio em voz alta, e meus ouvidos cheios de Romanos. Romano. Aí a boca fala que o coração está cheio. Romanos! Aí eu fui lá para a gravadora gravar. Eu fiz 5 gravações diretas, sem interrupção. Eles só levantavam a mão e diziam assim, ó, faltam 10, 8, 6, 4, eu fechava, começava outro. Os pastores que foram depois, nenhum deles conseguia gravar, tudo escrito. Eu estava cheio de Romanos. Acabei de gravar a quinta, eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí começaram a botar na rádio. Tem muitos anos, deve ter mais de 10 anos. Foi antes da rádio Betel fechar. Depois ela reabriu, mas antes, a última vez antes dela fechar. E ali ficava 5 minutos aquela gravação. E aquilo edificou tantas vidas. Tinha um irmão aqui na igreja que ele era advogado. E ele falou para mim, pastor, como é que você não é advogado, pastor? Como é que você consegue concatenar tão claramente? Romanos. É justiça! Quando você bota a palavra de Deus para dentro, você vai falar o quê? A palavra de Deus. Então eu quero fazer uma proposta para a igreja a partir de amanhã. Leiam 1 João, e nós vamos daqui a um mês, nós vamos falar aqui, todos juntos. 1 João. O que você está cheio, meu irmão? 1 João. Não é isso que vai acontecer? Amém, queridos? Amém. Aleluia. Isso é muito bom. A essência dessa epístola é a comunhão, o saber e o amor. É a essência dela. Então, se você começar a ler, você vai ficar exatamente vivenciando essa essência da epístola, que é comunhão, saber e o amor. O apóstolo João nos leva ao entendimento de que Deus é a perfeita vida, é a perfeita luz e é o perfeito amor. O caráter de Deus nos constrange a vivermos a santidade e o amor fraternal. Amém, igreja? Amém. Logo após o estabelecimento da igreja cristã, os erros doutrinários ou o erro doutrinário começou a se infiltrar em seus ensinos. Meu irmão, o diabo começa a enviar os dele. No meio de vocês vai surgir o quê? Falsos mestres, falsos doutores. A palavra de Deus fala isso. No meio da igreja que surge. A heresia vem de dentro da igreja. Isso é antigo, igreja. Os convertidos vindos do judaísmo e do paganismo procuravam abalar a fé cristã verdadeira com as teorias de suas primeiras ou de suas primitivas crenças. Eu vim do catolicismo. Sabe o que eu tenho que fazer com o catolicismo? Jogar no lixo, esquecer. Mas tem crente que vixe, que virgem. Agora não tem mais que entrar nesse caminho. Agora é meu Senhor, meu Salvador, oh Todo-Poderoso. Essa é a linguagem. Mas tem crente que ainda fala, né? Minha. Eu não vou completar não, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Tem crente velho que ainda fala dessa forma. As coisas estão vivas dentro dele. Tem crente que vem lá do espiritismo e da vida assim, eu sou
Diz um filho de Deus. Que é isso, minha gente? Que é isso, minha gente? Não é verdade? Tem pessoas que têm o linguajar. O linguajar. Deus nos deu uma nova linguagem. Aleluia. Aquele que crê receberá uma nova língua. Isso quer dizer o seguinte, uma nova linguagem. Nós temos uma nova linguagem, uma linguagem pura, santa. Aleluia. Deus fala, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo que trazemos da velha vida orientará a heresia e a apostasia e culminará com o gnosticismo, que é o que essa epístola trata. Com a igreja primitiva foi assim. E o que é uma heresia? Heresia deriva da palavra grega heresis e significa escolha. Doutrina oposta aos ensinos divinos e que promove divisões. Você quer ver algumas heresias que você vê em igreja? Escolhem determinados pontos da Bíblia. E aqueles pontos são fundamentais para eles. Só os escritos de Paulo é que valem. Né? Uma heresia. Deus só revelou para mim. Meu Deus do céu, Deus agora tem Moisés? Está no Velho Testamento que Moisés era o líder de um povo. Hoje não. Todos nós podemos profetizar. Irmão, tu tem que conhecer a palavra. Tem gente que segue o homem. Tem igreja aí agora que estão até pichando, meu irmão. Pichando monumentos. Dizendo não à Constituição. Nós precisamos ficar atentos. São movimentos. E estão arrastando vidas em nome de Jesus. E o que é uma religião falsa ou uma seita? Na prática é uma religião ou doutrina fundamentadas em heresias. Em heresias. Tem muitas heresias por aí. Igrejas que se dizem bíblicas, mas colocaram mais um trono no céu para uma mulher. Se o filho não te atender, pede a mãe. Sabe por que o sangue de Jesus era poderoso? Porque o sangue dele veio da mãe. É brincadeira. Começam a vir as heresias. Você começa a ver as coisas acontecendo. É sutil. Como é que a igreja chegou ao ponto que chegou? De desvio tal. Porque começou lá atrás com um pequeno desvio. Se você desviar 1 grau a tua bússola, dependendo da distância, meu irmão, tu vai sair longe demais. 1 grauzinho. Você vai de... No início parece estar caminhando junto. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Não ouve mais. O negócio vai ficando tão distante. Você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Pelo amor de Deus. Para você poder entender. No início, o desviozinho é coisa pequena. Convivemos juntos. Mas a distância começa a ficar tão grande que a linguagem deles é uma e a nossa é outra. A linguagem é uma e a nossa é outra. Por isso que Deus fala, persevere na doutrina dos apóstolos. Persevere na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Apostasia, o que é apostasia? É o abandono da fé. É renegar o Senhor. Antes de conhecer Jesus, nós negávamos a Cristo. Mas nós conhecemos a Jesus. Quando você agora nega a Cristo, você está renegando. Renegando o soberano Senhor. E o gnosticismo? Admite a divindade de Cristo, mas nega a sua humanidade. E retém outras ideias heréticas. Chamavam-se gnósticos os sábios que se colocavam na posição de aristocratas
da sabedoria. Amados, coisa tremenda isso. Negar a divindade, admite a divindade de Cristo, mas nega a sua humanidade. Deus fala que nós temos que crer que Jesus Cristo veio do céu e se fez homem. É igualzinho a nós. Por isso nós podemos ter essa certeza de passar pela essa luta que você está vivendo. Porque Ele passou. Ele passou. Quando nós abrimos mão da humanidade de Cristo, nós estamos abrindo mão do sacrifício que Ele fez na cruz. Hoje está aí um monte de igreja que ainda estão no velho pacto. O velho pacto. Você sabe o que eu estou falando, velho pacto. Sabe o que é o velho pacto? As coisas do tabernáculo antigo. E o que Deus fez? Mudou o sacerdócio. Mudou a maneira de culto. Mudou. Não é mais a tribo de Levi. Agora nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo estabeleceu uma nova ordem de sacerdotes de toda a tribo, língua, povo e nação. Tem sacerdote. Tem sacerdote em Jacarepaguá, tem sacerdote no Pichincha, tem sacerdote na José Silva, tem sacerdote aonde? Aonde tiver um crente em Jesus Cristo. Aleluia! Amém, queridos? Você está entendendo? Mas a pessoa não quer viver o sacerdócio antigo. Então ele está negando que Jesus Cristo veio. Isso é muito forte. Eu já disse isso em outras ocasiões e volto a dizer. Estão negando a divindade, a humanidade. São ideias heréticas. Você pode falar comigo, a minha fé não pode se apoiar na sabedoria do mundo. Fala assim, a minha fé deve se apoiar no poder de Deus. Aleluia! Os gnósticos eram arrogantes. E normalmente, esses movimentos que acontecem por aí são arrogantes. Tem que receber a visão, porque senão estão fora da vontade de Deus. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Nós precisamos tomar posições. Eles só possuem a verdadeira sabedoria. A sabedoria está só com eles. E afirmavam que só eles possuíam a verdadeira sabedoria. E olhavam com lástima e desprezo a todos os que aderiam à fé em Cristo Jesus. Os gnósticos eram assim. Só eles eram sábios. Quem eram os crentes? Pobres, coitados. E tem pessoas que pensam assim. Quem viu o Apocalipse aí, está vendo? Né? Aqueles camaradas todos que agora são crentes, tratavam os crentes como o quê? Fanáticos, lunático, perturbado, atormentado. Vem para a real, você está na irreal. Hoje muitas pessoas têm esse sentimento, igreja. Olham para os crentes como pessoas que não têm entendimento e nem sabedoria. Como se fôssemos pessoas de segunda classe. Sem dúvida, ao escrever esta epístola, João tinha em mira essa heresia. Por isso, João começa essa epístola falando exatamente deste assunto. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Ora, o que desde o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Oh, glória a Deus! A vida eterna estava com quem? Com o Pai, mas Ele enviou Jesus e manifestou a vida eterna a nós. Aleluia! João denunciou os que negavam a humanidade de Jesus, lá no capítulo 4.
versículos 1, 2 e 3. Amados, não descrédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Quem fez curso de cura e libertação sabe disso. Quando nós libertamos uma vida que está endemoniada, para termos certeza de que aquela vida está sem o demônio influenciando a sua mente, a sua alma, nós falamos para ela assim: confessa comigo, eu creio. Aí ela fala: eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Não fala. Se o capeta está ali, ele não fala. Trava a língua. Aí a mão vira. Me acharam. Mas quando ele está liberto, confessa: eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Acabou. Mas o diabo não confessa isso. O dia que você tiver uma peleja com a libertação, e você está naquela dúvida: está liberto ou não está? Uma vez eu estava num processo de libertação com a minha sogra, lá no apartamento no Meia dela, e ela estava lá já caída, como se estivesse apagada, né? E nós reunimos aqui, a distância mais ou menos assim, daquele móvel aqui, nós aqui nos reunimos falando baixinho. E aí? Ela tá? Já foi liberta, não foi? Hein? O que você acha? E ela de lá: vocês estão pensando que eu estou liberto? Não estou não. Diabo sem vergonha. É mole não, irmão. Enfrentar as trevas não é brincadeira não, você tem que ter a direção de Deus. Direção de Deus. Ri ainda do diabo. Sabe por que ele faz isso? Para tentar nos confundir, tentar tirar a unidade da equipe, tentar desmotivar a nossa vida. Já estamos ali há tanto tempo e não aconteceu ainda a libertação. Meu irmão, você que pensa, já saiu o diabo à beça, já saiu o capeta pra caramba. Cada vez que tu fala em nome de Jesus, sai um monte. Sai um monte. Fica só com o nome. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Quando ela começar a ficar como se estivesse já normal, você pergunta: bom, vamos repetir comigo. Fala com ela: eu creio que Jesus Cristo veio vamos, não fala mesmo. O diabo não confessa. É o espírito do anticristo. Tá bom, queridos? Então você precisa aprender sobre isso. Nesta epístola, João nos deixa registrado o que todos os crentes precisam saber: que a vida eterna indica regeneração. Capítulo 2, versículo 29. Vamos lá. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Você nasceu de Jesus? Nasceu do Senhor? Nasceu de Deus? Amém. Pratica a justiça. Amém, Jesus. Aleluia. Não seja injusto. Não seja injusto. Capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. É promessa de Deus. Você tem que se guardar, né? Como diz aqui, não vive em pecado. Vive para Deus. Aleluia. Quando nós vivemos para Deus, o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Segundo, que seremos semelhantes a Cristo quando Ele vier. Capítulo 3, versículo 2.
Amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, glorifique o nome do Senhor. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Meu irmão, ainda não se manifestou. Imagina o dia do arrebatamento. Como é que nós vamos ser? Como é que nós vamos ser? Para pensar. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Ele diz, olha, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém, Jesus. Porque haveremos de vê-lo como Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca vi Jesus, mas há uma promessa de que eu vou ver Amém. Jesus como Ele é. Aleluia. Glória a Que Deus. coisa tremenda. O Todo-Poderoso, Rei dos Reis, vai se revelar a cada filho. Nós o veremos como Ele é, meu irmão. Aleluia! Aquiete o teu coração, as tuas incertezas, joga fora. Só uma certeza: Ele é o nosso Redentor e Ele vai te levantar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Terceiro, que Cristo veio tirar os nossos pecados. Meu irmão, para de se acusar. Não há acusação sobre os eleitos de Deus. Romanos 8:1 fala isso, mas não vamos lá não. É 1 João 3. Hoje é só 1 João. Hoje é só o que, igreja? Aleluia! 1 João, nós vamos ficar cheios de 1 João hoje. 1 João 3:5. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Senhor é santo. Glória a Jesus. Em quarto lugar, que o amor fraternal indica que temos passado da morte para a vida. É por isso que nós suportamos um ao outro. Não importa o nosso passado, não importa a nossa história. Pastor Anderson conta uma história que ele tinha um desafeto, o camarada tinha jurado ele de morte. Ele estava fazendo visita lá no Cardoso Fontes, e lá naquela cama estava, eu me esqueci o nome dele agora, alguém se lembra? Estava lá o fulano. Ele passou, quando ele olhou, ele falou: meu Deus, se eu sair daqui, Deus falou que ele volta, volta, e prega a minha palavra para ele. Saiu dali, ganhando aquela vida para Jesus. Ele queria matar ele, antes dele ser de Jesus. Deus faz isso. Deus faz isso. Aleluia. 1 João 3, 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha, quando você ama o teu irmão, é sinal de que você passou da morte para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa é informação brilhante, meu irmão. Isso é uma informação maravilhosa. Ele diz assim: porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então Deus quer nos livrar da morte, do poder da morte. Deus quer que você mantenha a vida contigo, igreja. Amém, Jesus. Em quinto lugar, que Ele vive em nós pelo Espírito, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluia. É uma relação, ó. Você permanece nele, ele em você, você nele, ele em você, você nele, ele em você. É uma relação, ó, íntima, profunda. Andar no Espírito, viver no Espírito, amar no Espírito. Tudo isso, ó, ligado com o Senhor. E é uma aliança que não se rompe. Pelo menos do lado de Deus, Ele é fiel.
Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Em sexto lugar, que temos vida eterna. 1 João 5,13. Ele diz, olha, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós temos a vida eterna. Essa eternidade está dentro de nós. As coisas de Deus estão aqui dentro, e Deus é eterno. Deus escolheu, fala para o teu irmão, Deus escolheu morar no teu interior. Morar no teu interior. A Bíblia diz, olha, o homem interior é que tem valor. É lá dentro, onde Cristo está. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Cuida da tua salvação. Fala para o teu irmão, cuida da tua salvação. Fala para ele, desenvolva a tua salvação. Com temor e temor. Aleluia! Aleluia. Em sétimo lugar, que nossas orações são respondidas. Aleluia. Olha a certeza de 1 João, capítulo 5, versículo de número 15. Ele diz, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia. O que você tem pedido a Deus? Você tem que ter certeza no teu coração de que Ele te ouviu e que Ele vai te atender. Aleluia. Glória a Amém, queridos? Deus. Amém. Isso é Bíblia. As orações do cristão são respondidas. Nesta epístola, igreja, João dá ênfase ao fato de que os gnósticos não tinham monopólio da sabedoria, mas que o cristão possuía um conhecimento superior, não derivado de especulações como o deles, mas sim através da revelação da palavra de Deus. Amém. E esses versículos que nós vamos ler agora, eu quero que você guarde no teu coração. Com profundidade, Deus vai falar contigo. Ele diz assim, ó, versículo 5 do capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. 2 pontos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia. Aleluia. Capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Deus não faz acepção, o conhecimento Ele deu para todos. Se você pegar uma criança que acredita em Jesus, ela tem a unção do conhecimento, ela sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Versículo de número 27, ele diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então essa unção é a presença do Espírito de Deus. Quando você se aliançou com Deus, Deus colocou em você o conhecimento dele. Sabe aquele negócio que só em filme aparece, né? Você vê uma pessoa, é só um relance, mas no filme eles passam aquela cena e você vê quem é, né? Não é verdade? Eu passando aqui os olhos aqui, né? Amanhã me pergunta, quem estava no culto de tal? Do domingo, dia 29 de abril, dia do aniversário do nosso irmão Wagner. O irmão deu um sorriso, né? A pizza hoje é por conta dele. Aleluia. Aleluia. É bom. Então nós, é 1 João, né? Temos que ser verdadeiros. Oh, aleluia. Então nós passamos os olhos e cai na memória, esquecimento. Mas quando você tem um encontro com Deus, com o Senhor, a Bíblia diz que você passou a conhecer o Senhor e esse conhecimento permanece. Glória a Deus. Isso é tremendo, igreja. Isso é tremendo. Ninguém vai precisar mais te dizer quem é Ele, porque você já o conhece. Aleluia. Glória. Oh, que coisa tremenda. Eu já o conheço. Aleluia. Esse conhecimento ficou aqui dentro. Eu sei quem é. Eu sei quem é.
Quando eu me encontrei com o Senhor, eu era católico. Como bom católico, né? Gostava de pagode, gostava de bebida. Tinha uma liberdade de ação. Porque não há esse tipo de preocupação. O que aconteceu comigo? Eu já contei aqui várias vezes. Eu tinha gato em casa. Gato de luz. Por favor, não é gatinho, não, é gato de luz. É gato de luz. Hoje eu tenho cachorro. Hoje eu tenho cachorro. A irmã foi longe. Aleluia. Então tinha um gato em casa. Minha luz era ligada à piscina, sauna, ar-condicionado. Meu Deus do céu, bombava lá em casa, era o dia inteiro aquilo ligado. Piscina funcionando, sauna funcionando, ar-condicionado. Minha casa era um paraíso. Mas eu ia para o inferno. Aí eu conheci Jesus. No dia que eu conheci Jesus, Jesus mandou eu tirar o gato. Ele falou: você me conhece. Então eu só ando com pessoas que não tem gato em casa. Aleluia, glória a Deus. Né? A Maria Bezerra tem gato em casa, mas é outro gato. Né? Nós precisamos entender. O gato que é? O gato é aquele que rouba. Eu roubava. Outra coisa que eu tinha em casa, eu tinha bebida. Eu parei de beber cerveja, passei a beber vinho. Porque eu achava que vinho podia na Bíblia. Um dia assistiu, minha esposa falou assim para mim: Joaquim, você não trocou a cerveja pelo vinho, não? Então eu falei: troquei. Troquei, tinha trocado mesmo. Aí veio o vinho fora. Mas tinha um carrinho lá cheio de uísque. Esse uísque 12 anos. E dá tristeza você jogar fora. Quem gostava, quem valorizava aquilo, né? E chegou um dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e minha esposa não. Eu tinha uma literatura em casa, uma coleção espírita. Aí comecei a falar com Deus: Senhor, por que a minha esposa ainda não foi batizada? Senhor, Senhor, Senhor. E um dia Deus falou comigo: porque você tem em casa ainda, ó, disco de pagode. Já Bezerra da Silva, Jovelina Pérola Negra, Muro de Quintal, essas coisas todas eu tinha, disco todo, eu gostava daquilo, Bezerra da Silva. Fui no pagode, na casa do gato. Meu Deus do céu. O bagaço da laranja, o negócio era feio. Aí Deus falou comigo, e por que você tem aquelas bebidas no carrinho de chá se você não bebe mais? E aquela coleção espírita? Aí limpei aquilo tudo, cheguei em casa, limpei. Deus falou comigo dentro do carro. No engarrafamento. Sabe o que Deus fala no engarrafamento? Tem muita gente que fica murmurando dentro do engarrafamento. Busca Deus no engarrafamento. Quando tiver engarrafado, começa a brancar ali achando de coma. A glória de Deus vai enchendo o carro. E aí daqui a pouquinho você começa a ouvir Deus falar. Deus começa a trazer informações preciosas. Aí eu cheguei em casa e a mulher: tu não vai voltar a beber? Que beber, mulher? Hoje vai tudo fora. E aqueles uísque todo fora, aqueles discos todo quebrando. Paulinho era pequeno, nós fizemos isso, não foi? Paulo e João. João também era pequeno. Olha, pegamos a coleção espírita, rasgamos, enchemos um latão de lixo, botei lá fora de casa para o lixeiro levar. No dia seguinte, Deus batizou. Amém. Quando a gente conhece ao Senhor, Deus quer que você tire aquilo que não é do Senhor da tua vida. Não é do Senhor. Tira, remove. Só podemos servir a Deus com o nosso entendimento transformado pela sua palavra. O meu entendimento precisava ser transformado.
Caso contrário, seremos como religiosos que não têm entendimento. É por isso que esta epístola é intitulada como a Epístola do Amor. Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, diz a Bíblia. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu irmão, o modelo é Jesus. O padrão é Jesus. Você imagina se você visse Jesus num botequim bebendo e fumando e cheirando. Você seguiria Jesus? Mas tem gente que segue determinados espíritos que vivem dessa forma. Mas Jesus é diferente, Jesus é santo. Jesus é puro. Amém, queridos? Amor. A exigência de Deus para com o seu povo. Deus quer que o seu povo ame. Porque Deus é amor. Andar em amor, viver em amor, servir em amor. Seremos conhecidos pelo amor, diz a palavra. Todo o povo de Deus precisa estar na mesma dimensão de fé, precisa acreditar da mesma forma, precisa viver em amor. Não cabe a nós julgar ninguém. Não cabe a nós pensarmos e julgarmos com a sabedoria humana, pois ela é terrena, animal e demoníaca. Deus nos deixou a sua sabedoria. Por isso nela podemos viver de uma forma agradável a Deus. O degrau do amor deve ser alcançado por todos os crentes. E em tudo que fizermos, seja em palavras ou ações, deve ser feito no amor de Deus. Você pode ter entrado por estas portas tendo muitas opiniões a respeito do povo de Deus. Mas nesta epístola Deus declara que os seus filhos têm uma vida alegre e vitoriosa, uma vida preservada pelo próprio Deus, e uma vida sábia, pois Deus afirmou na sua sabedoria e no seu amor. Isto tudo se concretiza na comunhão dos santos. Tudo que Deus fala a respeito de nós se concretiza, quer dizer, se realiza, se confirma quando nós temos comunhão uns com os outros. Na vida fraterna em amor. Amém, igreja? Eu vou convidar o louvor. Eu queria que você, nesta noite,